Olá pessoal, eu sou a Nath do canal Ateliê Pontos da Nath e eu te ensino crochê e amigurumi sem segredos. O vídeo de hoje vai ser te ensinando esse chaveiro de capivara que ele é muito fofo e eu sou apaixonada nele. E antes de iniciar o vídeo eu peço para você se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e deixe seu like no vídeo que também você me ajuda muito. E para quem tem interesse em comprar o e-book com o passo a passo escrito, eu vou deixar o link aqui no comentário fixado. Vamos lá? E olha que coisa mais fofa que você vai aprender a fazer hoje. Eu vou te ensinar a fazer esse chaveiro de capivara que dá para você usar ele tradicional assim, ou para quem assistiu até o final, vai aprender a fazer também este chapéu de sapinho, que deixa ela ainda mais fofa. E lembrando a todos que eu vou deixar a lista de materiais na descrição do vídeo e também vai ter uma fotinha lá no final. Vamos lá? Então, a gente vai iniciar a nossa capivara fazendo 5 correntinhas. Vou fazer aqui a minha laçada no fio e trabalho aqui 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5. Feito as 5 correntinhas, agora a gente vai voltar trabalhando aqui na lateral das correntinhas. Vou começar fazendo 3 pontos baixos. Então, aqui, essa primeira correntinha que tá na minha agulha, eu vou pular e vou entrar aqui na minha segunda. E faço um ponto baixo. Fiz meu primeiro ponto baixo, entro na próxima, faço o segundo ponto baixo. E entro na próxima, faço o terceiro ponto baixo. Então, aqui a gente tá trabalhando nas alças das correntinhas. Feito os 3 pontos baixos, agora aqui nessa última correntinha, eu vou trabalhar fazendo 3 pontos baixos juntos. Então, são 3 pontos baixos, todos dentro aqui do mesmo espaço. Faço 1, 2 e 3. Aqui a gente fez a curva do trabalho. Vou fechar aqui, ó, puxando um pouquinho esse fio inicial, para poder ficar com o espaço bem fechado ali. Joga esse fio aqui pra trás, que eu já vou fazendo o arremate dele, trabalhando ali na parte de trás. Viro o trabalho e agora eu vou trabalhar aqui mais 2 pontos baixos nessa outra lateral. Então, eu entro aqui na minha próxima correntinha, faço um ponto baixo. E entro na minha próxima correntinha, faço o segundo ponto baixo. Feito aqui 2 pontos baixos, agora a gente vai trabalhar um aumento. Então, aqui na próxima correntinha, eu vou trabalhar o aumento, que são 2 pontos baixos juntos. Entro aqui, faço 1 e faço 2. Aqui nós finalizamos no total de 10 pontos baixos nessa nossa base oval aqui. Faço um ponto baixo aqui no meu próximo ponto e vou colocar o marcador. Fiz aqui um pontinho e venho aqui e coloco o meu marcador. Então, eu vou contar aqui com vocês. Então, aqui a gente tá com 1, que é onde tá o marcador, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, aqui a gente finalizou com 10 pontos baixos. Para iniciar a nossa próxima carreira, eu vou começar essa carreira fazendo um aumento. Então, aqui onde eu coloquei o meu marcador, que já tem um ponto baixo, eu vou trabalhar mais um ponto baixo aqui dentro do mesmo espaço, que é o aumento que eu preciso para começar essa carreira. Agora, eu vou fazer 2 pontos baixos, 1 e 2. E agora, eu vou trabalhar uma sequência de 3 aumentos. Então, em cada ponto de base aqui, eu faço um aumento. Meu primeiro aumento, meu segundo aumento e o meu terceiro aumento. Feito os 3 aumentos, agora eu trabalho 2 pontos baixos. Faço 1 e 2. E agora, para finalizar, eu vou trabalhar 2 aumentos. Faço o meu primeiro aumento e o meu segundo aumento. Aumento sempre são 2 pontos baixos juntos ali dentro do mesmo ponto de base. Aqui a gente finalizou com um total de 16 pontos baixos. Tiro meu marcador, faço um ponto baixo no meu próximo ponto, que é o início da próxima carreira, e volto o marcador. Para essa carreira, a gente vai começar também fazendo aumentos. Então, aqui onde eu fiz o meu primeiro ponto baixo da carreira, faço mais um, que é o aumento que eu preciso para iniciar. Trabalho agora fazendo 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. E agora, eu vou repetir uma sequência
3 vezes fazendo um ponto baixo e um aumento. E eu vou repetir 3 vezes essa sequência. Então, eu faço um ponto baixo e um aumento. Essa é a minha primeira sequência. Agora, eu vou para a segunda. Um ponto baixo e um aumento. E minha terceira e última sequência de repetição, um ponto baixo e um aumento. Finalizei essa sequência de repetição. Vou fazer agora 2 pontos baixos e um aumento. E vou repetir 2 vezes. Então, eu faço 2 pontos baixos e agora eu faço um aumento. E vou repetir essa sequência mais uma vez. Faço um ponto baixo, 2 pontos baixos e um aumento aqui para finalizar esta carreira. Aqui a gente finalizou com um total de 22 pontos baixos. Tiro o meu marcador, vou dar início à próxima carreira e volto aqui o meu marcador. Essa carreira a gente também vai iniciar fazendo um aumento aqui no começo. Então, onde eu fiz esse ponto baixo, eu faço um aumento. Começamos aqui fazendo o aumento, agora eu vou trabalhar 4 pontos baixos. Faço 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. Fiz agora os meus 4, vou fazer agora a repetição 3 vezes, né? Vou repetir 3 vezes a sequência de 2 pontos baixos e um aumento. Então, eu faço aqui 1, 2 e um aumento, essa é a minha primeira repetição. Faço novamente 2 pontos baixos e um aumento. 2 pontos baixos, fiz aqui o meu aumento, essa foi a minha segunda vez. E mais 2 pontos baixos e um aumento. Essa é minha terceira sequência aqui de repetição que a gente precisava fazer. E agora, para finalizar a carreira, eu vou repetir 2 vezes fazendo 3 pontos baixos e um aumento. Então, eu faço 1, 2 e 3, e agora eu faço um aumento. Essa foi a minha primeira vez. E agora, eu vou fazer a última sequência de 3 pontos baixos e um aumento. Eu finalizo aqui com o aumento no último ponto desta carreira. A gente finalizou aqui com 28 pontos baixos no total. E essa daqui é a parte de cima da cabeça da capivara. A gente começa ali pela parte da cabeça e daqui a pouco a gente já vai dando sequência na mesma estrutura aqui, fazendo o corpo. Fiz aqui um ponto baixo para dar início à próxima carreira e volto aqui o meu marcador. E agora, a gente vai fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto. Então, são apenas 3 carreiras de um total de 28 pontos baixos. Apenas um pontinho aí em cada ponto da carreira. Aqui eu já tô chegando ao final da minha terceira carreira de ponto sobre ponto. Lembrando que aqui nessas 3 carreiras não teve nem aumentos e nem diminuições. Cheguei aqui no final, já tá dando um formato aí de cabeça, né, para nossa capivara lindona. Tiro aqui o meu marcador, faço um ponto baixo no meu próximo ponto, que é o início da próxima carreira, e volto o meu marcador. Para essa carreira agora, a gente vai trabalhar fazendo um ponto baixo, que no caso aqui a gente já fez, e agora eu vou fazer um aumento. Feito isso, agora a gente vai fazer uma sequência de 6 pontos baixos. Então, eu faço aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fiz aqui 6 pontos baixos. Agora, eu vou repetir por 3 vezes essa sequência de um ponto baixo e uma diminuição. Então, eu entro aqui no meu próximo e faço um ponto baixo, e agora eu vou fazer uma diminuição. A diminuição sempre é pegando 2 alças dos 2 pontos seguintes. Pegou as alças, finaliza o ponto normalmente. Essa é a diminuição. Então, eu fiz aqui a minha primeira sequência, eu tenho que fazer 3 vezes. Faço novamente um ponto baixo e uma diminuição. Essa é a minha segunda sequência e a minha terceira e última. Um ponto baixo e uma diminuição. Fizemos aqui essa repetição de 3 vezes de um ponto baixo e uma diminuição.
Vou trabalhar agora fazendo 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E para finalizar agora essa carreira, eu vou trabalhar uma sequência de 2 vezes um ponto baixo e um aumento. Agora são aumentos, então eu faço um ponto baixo e faço um aumento. E para finalizar, mais um ponto baixo e mais um aumento aqui no meu último ponto. Para essa carreira, a gente finalizou com 28 pontos baixos. E sim, é 28 mesmo, a mesma quantidade que a gente estava antes, porque teve aumentos, mas também teve diminuições. Para nossa próxima carreira, que eu já fiz aqui um ponto baixo e já coloquei meu marcador, a gente vai iniciar fazendo 10 pontos baixos. Então, eu fiz aqui o meu primeiro, vou fazer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Fizemos aqui 10 pontos baixos, que é o início dessa carreira, e agora eu vou fazer uma sequência de 3 diminuições. Então, eu entro aqui no meu ponto e faço uma diminuição. Vou para os próximos. Faço minha segunda diminuição e a minha terceira e última diminuição. Então, aqui foi uma sequência de 3 diminuições, uma em sequência da outra. E para finalizar, agora eu faço 12 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Torne-se membro do canal a partir de R$ 4,99. Tenha benefícios exclusivos e ajude o canal a se manter ativo. Mais informações na descrição. 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Aqui a gente só foi trabalhando ponto sobre ponto. É que eu tô fazendo junto aí com vocês. E olha como já vai dando o formato aqui da parte de cima aí da capivara. Finalizamos esta carreira com 25 pontos baixos. Faço um ponto baixo no meu próximo ponto e volto aqui o meu marcador. Esse é o início da nossa próxima carreira. Vou começar fazendo nesta carreira também 10 pontos baixos. O meu primeiro eu já fiz, faço 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Fizemos aqui 10 pontos baixos. Vou fazer agora uma diminuição tripla. O que que isso significa? Que eu vou entrar com a minha agulha em 3 pontos e vou puxar o fio para poder finalizar eles todos juntos. Então, eu entro aqui no meu primeiro ponto, puxo o fio, fico na minha agulha. Entro no próximo ponto, puxo o fio, esse é o meu segundo, e o meu terceiro. Entro, puxo o fio, e aqui a gente ficou com um total de 4 linhas aqui na minha agulha. Vou dar uma laçada e finalizar todos de uma vez. Essa é a nossa diminuição tripla. E agora, eu vou dar sequência fazendo ponto sobre ponto, que são mais 12 pontos baixos. Entro aqui no meu próximo ponto e faço ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, aqui a gente também finalizou apenas fazendo ponto sobre ponto. A gente trabalhou até o final da minha carreira e agora a gente tem 23 pontos baixos. Tiro meu marcador, faço um ponto baixo aqui no meu próximo ponto e volto o marcador. Aqui, para esta carreira, nós vamos começar fazendo 7 pontos baixos. Então, o primeiro já está aqui com o marcador, faço meu ponto 2,
3, 4, 5, 6 e 7. O nosso próximo ponto, a gente vai fazer já como se fosse o braço da nossa capivara. Para fazer esse ponto, a gente vai usar o ponto bolha. Como que a gente vai trabalhar, então, agora? Para o próximo ponto aqui, eu vou dar uma laçada no meu fio, entro nesse ponto aqui, puxo o fio e vou tirar apenas 2 fios aqui da minha agulha. Então, eu dou uma laçada e tiro 2. E vou continuar aqui com 2 na minha agulha. Eu vou repetir esse processo 4 vezes. Fiz aqui o meu primeiro. Vou fazer novamente uma laçada, entro no mesmo espaço, puxo o fio e tiro 2. E agora, aqui, a gente vai ficar com 3 fios na agulha. Entro, puxo aqui, tiro 2 fios. E agora, eu tô com 4 e vou fazer a minha última sequência aqui. Tudo dentro do mesmo espaço. Entro, puxo o fio, tiro 2. E agora, gente, aqui tá com 5 fios na nossa agulha. E agora, eu entro e puxo, finalizando tudo. Tá vendo que ele fica assim, ó, um ponto redondinho, que é como se fosse o braço aqui da nossa capivara. Na sequência aqui, agora, a gente vai fazer um ponto baixo. Então, aqui no meu próximo ponto, eu já entro e faço um ponto baixo. Aqui, a gente ajeita jogando de trás pra frente aqui, ó, empurrando ele pra frente, pra ficar com os pontos assim, todos aqui pra fora. Fiz aqui só um ponto baixo, e agora eu vou fazer uma sequência de 3 aumentos. Então, eu entro aqui no meu próximo ponto, faço um aumento. Entro no próximo ponto, faço meu segundo aumento. Opa, rodopiou. E agora, meu terceiro aumento. Então, aqui a gente fez uma sequência de 3 aumentos. Vou fazer um ponto baixo no meu próximo ponto. E vou fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. Vou fazer um ponto bolha, que é como se a gente estivesse finalizando 4 pontos altos juntos. Então, aqui a gente sempre dá uma laçada, entro aqui no meu espaço. Puxo, tiro 2 fios. Fiz aqui o meu primeiro. Dou uma laçada, puxo o fio, tiro 2 fios da agulha apenas. Fiquei com 3. Puxo. Esse aqui é o meu terceiro. E o meu quarto e último movimento aqui do ponto bolha. Fiquei com 5 fios aqui na minha agulha, finalizo todos de uma vez. Aqui, às vezes, puxou algum fiozinho, aí a gente não consegue finalizar. Vou começar de novo, porque eu devo ter puxado algum fio, e aí ele não deixa finalizar. E não adianta fazer força, que ele não vai finalizar. Vou fazer aqui minha última sequência. E aqui eu tô com os 5 fios aqui na minha agulha e finalizo todos de uma vez. Feito isso aqui, pra gente dar sequência no nosso trabalho, eu vou fazer agora 9 pontos baixos. Eu sempre faço o primeiro aqui, né, depois do ponto bolha, e ajeito empurrando aqui pra fora esses pontinhos, porque eles têm que ficar assim, ó, saliente aqui pra fora. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Finalizamos aqui a carreira com 26 pontos. Tiro o meu marcador, faço um ponto baixo no meu próximo ponto e volto aqui o marcador. Então, aqui para mostrar para vocês, ó, ajeita aí o trabalho. Fica assim, com essas bolinhas para fora aqui do trabalho, que essa é a intenção mesmo, né? Fica com essa marcação aqui, que é como se fosse a parte dos bracinhos aqui da capivara. E agora que a gente vai seguir numa sequência de 4 carreiras de ponto sobre ponto. Então, aqui a gente tava com 26 pontos baixos, então eu vou continuar agora trabalhando ponto sobre ponto por 4 carreiras. E vou mostrar aqui para vocês que não vai mudar nessa questão aqui, ó, da parte dessa bolha que a gente fez.
Vou chegar aqui, ó, eu tenho um ponto para trabalhar aqui, bem do ladinho, e tenho aqui, ó, na parte de cima, dá pra ver as duas alças do ponto que a gente vai trabalhar. Então, eu entro aqui e faço também ponto baixo. Aqui, ó, tá vendo que tem duas alças também? Também entro e faço ponto baixo. E aqui no total vão ser aqueles 26 pontos que eu falei que a gente tem para estar trabalhando. Vou continuar aqui esta carreira com vocês para mostrar que não tem que pular algum ponto, é só trabalhar ponto sobre ponto. Cheguei aqui no cantinho, ó. Aqui tem um ponto para fazer, um ponto baixo. Aqui em cima do ponto bolha também tem, ó, um aqui e um no próximo. É só olhar pela parte de cima que dá pra ver certinho. E aqui, vou continuar fazendo pontos baixos. Essa daqui que eu tô fazendo é a minha primeira carreira, né, de ponto sobre ponto. Então, lembrando que nós temos que fazer no total de 4 carreiras para poder seguir aí com o trabalho. Vou fazer aqui e volto com vocês. Aqui eu já tô chegando no final da minha última carreira, então aqui a gente fez uma sequência de 4 carreiras de ponto sobre ponto. Não teve aumentos e nem diminuições. Cheguei aqui no finalzinho, tiro meu marcador, faço um ponto baixo para dar início à próxima carreira e volto aqui o meu marcador neste ponto. Agora que nós vamos trabalhar fazendo 6 pontos baixos no início. O meu primeiro ponto baixo eu conto com o que está com o marcador, faço 2, 3, 4, 5 e 6. Feito 6 pontos baixos, agora a gente vai fazer mais um ponto bolha. Igual a gente fez aqui da parte do braço, agora a gente vai fazer como se fosse a perna. Então, eu fiz aqui o meu 6º ponto baixo, no meu próximo ponto, eu dou uma laçada, entro aqui no meu espaço, puxo o fio, tiro 2 fios aqui da minha agulha e permaneço com 2. E vou fazer essa sequência 4 vezes. Puxo, tiro 2 e fico com fio na agulha. Aqui minha terceira sequência. E minha quarta e última, tudo dentro do mesmo ponto ali, do mesmo espaço que a gente tá trabalhando. Tiro aqui 2 fios e aqui a gente ficou com 5 na agulha. Dou uma laçada e finalizo todos de uma vez. Jogo pra frente aqui e vou continuar agora trabalhando e vou fazer 12 pontos baixos. Então, eu entro aqui no meu próximo ponto, faço 1. Já aproveito esse momento pra ajeitar aqui jogando pra frente. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Trabalhei aqui uma sequência de 12 pontos baixos. E agora, eu vou fazer novamente mais um ponto bolha. Dou uma laçada aqui e faço a mesma coisa. Entro no próximo ponto e trabalho aqui como se fosse 4 pontos dentro do mesmo espaço. Finalizo aqui todos de uma vez e vou seguir fazendo agora 6 pontos baixos, que são os pontos aqui para poder finalizar esta carreira. Faço um ponto baixo só para poder ajeitar aqui o trabalho, jogo ele aqui para fora e finalizo. 2, 3, 4, 5 e 6. Aqui a gente finalizou esta carreira, a gente tá com 26 pontos baixos. Faço um ponto baixo no meu próximo ponto, coloco o marcador. Vou mostrar aqui pra vocês como que tá ficando a nossa capivara. Eu já vou aproveitar também esse momento e vou colocar um pouco de enchimento aqui na região da cabeça dela. Então, aqui, ó, ela já tem 2 bracinhos e tem também 2 perninhas bem fofa, bem linda. E olha como é simples de tá fazendo
é uma peça só, né? Ela não tem costura, o que facilita bastante aí na hora da produção. E eu vou colocar um pouco de enchimento ali na região da cabeça dela, e o resto do corpo eu coloco depois, na hora que eu estiver começando fazendo os fechamentos aqui, né? As diminuições. Então, aqui é só um pouquinho de enchimento, só para poder ajustar ali a cabeça agora que fica mais fácil, que tem o espaço aberto. E aí, depois a gente ajeita o restante ali do corpo. Então, aqui, ó, esse é o formato da cabeça que ela vai ficar, ó. O pessoal já conhece nessa capivara, ela é bem famosa aí. Eu fiz aqui algumas adaptações, porque em outras receitas que a gente vê pela internet, eu vejo que os braços e as pernas ficam tortos, e aí me incomodava um pouco. Então, aqui eu fiz alguns ajustes para que eles ficassem mais padronizados assim. Eu preferi, achei melhor. Mas assim, no formato dela em si, é igual que todo mundo aí já viu pela internet afora. Coloquei assim, ó, só um pouquinho de enchimento lá na parte da cabeça, e agora a gente vai dar sequência aqui fazendo os fechamentos. Aqui, para esta carreira, a gente começa fazendo um ponto baixo, que no caso aqui já tá feito, que a gente colocou o marcador. E agora eu vou repetir uma sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a minha volta. Então, por toda a volta aqui, eu vou estar fazendo 2 pontos baixos, 1 e 2 e uma diminuição. E vou repetindo essa mesma sequência. 2 pontos baixos, 1 e 2 e uma diminuição. Ó, pego aqui a lateral da alça do meu ponto e faço a diminuição. E vou repetindo essa sequência. 2 pontos baixos, uma diminuição. Mesmo que a diminuição dê aqui em cima do ponto bolha, ó, aqui tem as alças pra gente fazer a diminuição normalmente. Pego as duas e finalizo. Vou fazer 2 pontos baixos, faço a minha última diminuição aqui da carreira. E para finalizar esta carreira, tem mais um ponto baixo aqui pra gente trabalhar. Faço aqui um ponto baixo para estar finalizando esta carreira. A gente finalizou aqui com um total de 20 pontos baixos. Tiro o meu marcador, faço um ponto baixo no meu próximo ponto e volto aqui o meu marcador. Para esta carreira, a gente começa fazendo também um ponto baixo, que aqui a gente já fez e já colocou o marcador. E a sequência que eu vou repetir por toda a minha volta vai ser fazendo um ponto baixo e uma diminuição. E eu vou ir fazendo essa sequência até o final da minha carreira. Torne-se membro do canal a partir de R$ 4,99. Tenha benefícios exclusivos e ajude o canal a se manter ativo. Mais informações na descrição. Vou fazer aqui um ponto baixo, faço a diminuição aqui no final. E para finalizar esta carreira, faço mais um ponto baixo aqui no final. Aqui a gente finalizou com 14 pontos baixos. Tiro o meu marcador. Aqui eu nem vou colocar mais o meu marcador e já vou aproveitar e vou colocar o restante aqui do enchimento no corpo dela. Aqui o importante é você colocar aí somente o suficiente para preencher o espaço. Não coloque demais para não expandir os seus pontos e aí ficar mostrando o enchimento na parte de dentro. Então, você coloca assim, ó, e você vai apertar e ver, ó, tá todo preenchido? Sim, tá todo preenchido. Então, não precisa de mais enchimento. Coloca aí só o suficiente que você precisa. Aqui, pra mim, já tá ótimo. Ela já tá toda estruturada certinho e eu não fiquei forçando o enchimento pra chegar a ponto de expandir aqui os meus pontos. Aqui, ó, eu coloquei enchimento até o finalzinho dela, porque aqui a gente já vai fazer o fechamento e o acabamento da peça. Para nossa próxima sequência, a gente vai trabalhar agora fazendo 7 diminuições. Então, com o apoio do meu dedo aqui, para não puxar o enchimento, eu coloco ele aqui na parte de dentro
e eu vou fazer 7 diminuições. Começo fazendo aqui minha primeira. Se você quiser, você pode fazer e colocar o marcador. Então, fiz aqui uma e vou continuar seguindo até o final da carreira. Aqui eu já vou fazer a minha diminuição número 6, sempre com bastante cuidado. E aqui é a minha 7ª e última diminuição. Fizemos aqui uma sequência de 7 diminuições. Tiro o meu marcador, não vamos usar. Deixa apenas um fio aí para poder fazer o anel mágico invertido. Um pedacinho de fio, coloque ele na agulha de tapeceira e a gente vai finalizar aqui, ó, esse buraquinho. Para fazer o anel mágico invertido, eu vou passar o meu fio com a ajuda da agulha, pegando 7 alças que sobraram aqui do trabalho. Então, eu entro aqui, pego uma, duas, aqui 6 e 7. E para finalizar, passa aí por algum espaço e a gente vai puxar esse fio que tá aqui na agulha e eu vou ajudar empurrando com o meu dedão. Então, eu puxo o fio para poder fechar e empurro. E aqui tá todo fechado o trabalho. E aqui a gente tem uma capivarinha já com o seu corpo todo feito, coisa mais fofa que fica. E é super fácil, né? Porque não tem costura, então você faz uma coisa só e já fica o formato aí da cabeça com o corpo. Agora que a gente já está com o corpo pronto, eu vou fazer também a orelha da nossa capivara. Então, eu vou pegar aqui este outro fio e lembrando que no final do vídeo tem a lista de materiais certinho com os códigos. E aqui eu vou trabalhar fazendo 3 correntinhas. Então, eu faço 1, 2 e 3. E nessas correntinhas eu vou voltar trabalhando e vou fazer 2 pontos baixos. Essa primeira que tá na agulha eu pulo, entro aqui na próxima e faço um ponto baixo. E entro na próxima e última e faço um ponto baixo. Então, aqui a gente trabalhou 2 pontos baixos. Vou puxar o meu fio, puxo ele aqui, para deixar um pedacinho aí para eu poder usar na costura. Já vou cortar. Então, aqui a gente ficou aqui, ó, com esse fio inicial, puxa para poder fechar, né? Então, a gente tem essa peça pequenininha que a gente vai usar ali para fazer a orelha da capivara. E a gente precisa de 2 peças iguais a essa. Então, aqui pra gente seguir com o acabamento da capivara, antes eu vou fazer um detalhe usando um pó de maquiagem mesmo para poder fazer uns detalhezinhos aqui no rosto, que é completamente opcional. Vou pegar aqui um pouco de maquiagem marrom, então eu vou deixar aqui no cantinho. Qualquer maquiagem marrom que você tiver aí, né? Um tom que for um pouquinho mais escuro aqui do que a cor que você tá usando pro trabalho, você vai pegar um pouco e vai fazer uma marcaçãozinha aqui no focinho dela antes da gente fazer a costura do nariz. Então, eu vou pintando aqui um pouquinho de marrom. É só um círculo aqui nessa região da frente aqui do rosto. Daqui a pouco esse marrom também ele vai diminuir, porque ele sai um pouquinho, né? Porque é uma maquiagem. Então, mesmo que fica aparentando que tá muito escuro, não tá, não. Então, eu fiz aqui, onde eu vou fazer a costura do nariz, eu fiz essa manchinha de marrom aqui usando maquiagem. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, por isso que eu deixo aí opcional. Mas, se você prefere fazer, faça agora antes de fazer a costura. Porque senão vai manchar, né, o fio preto que a gente vai usar depois. E também tem quem gosta de fazer o detalhe aqui na mãozinha dela também. Então, tem a mãozinha e a perninha, dá pra você dar esse destaque colorindo aí com a maquiagem.
Aqui eu vou mostrar pra vocês que eu já tinha feito isso em outra e ela diminui bastante aqui a mancha depois de um tempo. Meio que vai saindo o pó e vai ficando só aqui a parte que mancha mesmo ali, né? Que tinge a parte do tecido ali. Então, aqui é só um detalhezinho que a gente faz agora. Se for fazer, é antes da costura. E agora, a gente vem ali com a nossa agulha e o fio para poder estar fazendo o nariz e os olhos. O fio, eu sempre gosto de usar esse fio aqui, que ele é mais fino, que é aquela linha Cleia, porque para fazer os acabamentos, os detalhes, para quem trabalha com amigurumi, esse fio aqui, ele é essencial. Se você não tiver, usa o fio mais fino que você tiver para poder deixar um detalhe de acabamento final aqui mais delicado. Para fazer o detalhe do nariz, a gente vai começar a contar a carreira daqui da parte de cima. Essa daqui é a nossa primeira carreira. Então, eu conto aqui 1, 2, 3, 4 e 5. Então, entre as carreiras número 4 e 5, a gente vai sair com a agulha em um aqui desses espacinhos. Eu já coloquei o alfinete aqui para poder ficar uma visão melhor aí para vocês. Saio com o meu fio aqui, nesse primeiro espaço, e agora eu vou entrar com a minha agulha aqui, pulando 2 pontos da minha base para poder fazer o nariz. Então, eu pulo 1 e 2 e entro. E aqui eu já vou aproveitar e vou sair com a minha agulha aqui embaixo, porque eu quero fazer como se fosse um Y para esse nariz. Então, eu saio com a minha agulha aqui e vou passar ela por dentro dessa bolinha aqui, né, que apareceu, para eu poder fazer o formato do nariz em Y. E aqui ele já fica com esse V formato, e agora a gente puxa aqui um risquinho para baixo. É bem simples, não tem muito segredo. Vou sair com o meu fio em um outro espaço aqui para poder fazer o arremate, puxando aqui essa perninha para baixo. E aí, ele já fica com o formato certinho do nariz que a gente precisa. Com esse mesmo fio, se você puxou bastante fio, aí vai ter um pouco de fio sobrando. Senão, você começa com uma nova linha para poder fazer também os olhos, que a gente vai trabalhar aqui na lateral do rosto da capivara. Os olhos a gente vai trabalhar na mesma linha onde a gente fez aqui o nosso nariz. Então, eu venho aqui para a lateral. E aqui na lateral do rosto, eu vou fazer um risco, bem simples. Então, eu vou entrar aqui com a minha agulha para sair ali na parte de cima. E aqui, ó, a gente puxa um risquinho pro lado pequeno. Você mede aí mais ou menos um tamanho de uns 2 pontinhos, mais ou menos, não é muito regrado isso. E aí, você puxa o fio formando esse risquinho. Vou tampar essa linha aqui com o meu dedão para vocês não confundirem, porque o que a gente precisa ver é essa parte de cima. E eu vou passar o meu fio aqui 2 vezes para poder ficar um olho bem marcado. Então, eu passo o meu fio 2 vezes, vou sair em um outro espaço lá do outro lado já para poder levar a minha linha para lá. E vou ajeitar aqui o olhinho da capivara. Então, aqui já tá feito um olho. E agora, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, seguindo aqui a mesma direção dos olhos e do nariz, né? A mesma carreira, eu vou fazer a mesma coisa aqui na outra lateral. Eu sempre vou olhando para ver se tá basicamente aqui na mesma direção de onde eu iniciei. E vou fazer a mesma coisa, entro aqui e faço um risquinho pequeno com a minha linha. E passo 2 vezes para poder ficar um pouco mais marcado. Torne-se membro do canal a partir de R$ 4,99. Tenha benefícios exclusivos e ajude o canal a se manter ativo. Mais informações na descrição. E aqui a gente faz um risquinho de um lado e um risquinho do outro. E agora, esses fios aqui, eu junto os dois para poder fazer o arremate.
Fiz o arremate ali daquele fio preto que a gente estava usando e vou fazer agora a costura das orelhas. Então, aqui, para costurar a orelha, a gente vai ter como base a carreira de onde a gente fez os olhos. A orelha, a gente vai amarrar ela, né, costurar ela aqui uma carreira acima. Então, tá vendo aqui que eu já deixei até passado a agulha para poder mostrar que eu tô pegando aqui um ponto apenas da carreira de cima, ó. Eu passo um dos fios da orelha aqui, então, a gente passa apenas um fio ali, e esse outro fio a gente vai usar para poder dar nó e amarrar ela aqui. Ela é bem fixa aqui, ó, uma carreira acima de onde a gente fez a costura dos olhos. E a direção que a gente pode ter como base, eu vou até esticar aqui, ó, é usando como direção aqui, mais ou menos, a parte da patinha dela. Os olhos a gente fez na direção da mão, que a gente fez aqui nessa parte de cima aqui, a gente fez a mão, e aqui a gente pode usar como base os pés, ou braços e pernas, enfim. Aí, só para vocês terem essa noção. E agora que eu passei um fio aqui apenas pegando o ponto aqui, eu vou dar 2 nós bem apertados. Ajeito aqui os meus fios. Vou dar nó normal mesmo. Pega aqui e aperta bastante. Então, aqui eu faço um nozinho e mais um. E assim vai ficar a orelha dela. A gente pode apertar ela para ela não ficar levantada, apenas para ela ficar assim, ó, dobrada. Vou passar esses fios aqui por dentro do trabalho e vou fazer o arremate deles também, dando outros nós. Então, aqui, próximo aqui de onde a gente passou a agulha, né, a costura, eu jogo esse fio aqui para a parte de dentro do trabalho. Puxa certinho, e aqui a gente faz o arremate dos fios novamente. Vou dar nó e vou cortar a sobra desses fios. Então, aqui a gente tem uma orelhinha bem fixa e na posição correta. E aí, do outro lado, a mesma coisa. Pega apenas um fio ali, daqueles 2 que a gente tem na orelha, e passa ele para poder amarrar. Aqui, como base, você pode mirar na mesma, usando aqui uma orelha como base, e usando a mesma distância. Lembrando que é uma carreira acima do olho, então, eu entro com a minha agulha aqui, passo o fio. E aqui a gente vai fazer a amarração também. Vou dar 2 nós aqui e vou fazer a mesma coisa. E aqui, ó, tá na mesma direção uma orelha da outra. Torne-se membro do canal a partir de R$ 4,99. Tenha benefícios exclusivos e ajude o canal a se manter ativo. Mais informações na descrição. Fiz os 2 nós bem apertados. E aqui eu vou fazer o arremate dos fios também, jogando por dentro e cortando as sobras. E aqui a gente tem, ó, 2 orelhinhas bem simplonas, bem simples, né? Porque não é pra ficar uma orelha muito grande, é pra ser um detalhezinho bem pequeno ali, porque a capivara tem umas orelhinhas bem pequenininhas. E aqui a gente amarra e faz o arremate dos fios também. Aqui já estamos praticamente com o corpo finalizado, mas para quem ficou até o final, eu vou ensinar a fazer o cordão para você pendurar o chaveiro. E também vou ensinar agora no final do vídeo a quem quer fazer o chapéu de sapinho, que é o que dá o charme especial. Mas se você prefere só o chaveiro assim da capivara sem muitos detalhes, faça só esse cordão aqui que eu vou te ensinar, que é para poder prender o chaveiro. Então, aqui no topo da cabeça dela, a gente vai puxar o fio. Eu entro ali com a minha agulha e vou puxar o meu fio. Faço só aquele laçadinha inicial aqui, ó, forma o E, joga aqui pra dentro, puxando esse fio
e a gente faz essa alça para poder puxar o fio aqui pelo trabalho. Vou pegar aqui na minha agulha e vou puxar esse fio aqui para dentro. Puxo ele aqui por dentro do trabalho. Feito isso, eu vou subir agora 28 correntinhas. Faço 1, 2, 3, 4, 26, 27 e 28. Fiz aqui um cordão de correntinhas, vou voltar aqui no mesmo espaço aqui, no mesmo lugar de onde a gente subiu, e vou fazer um ponto baixíssimo, pegando aqui um ponto da base, para poder ficar fixado aqui esse cordão na cabeça dela. Então, eu pego aqui, entro aqui no mesmo lugar e faço um baixíssimo, para poder finalizar aqui, ó, puxando por dentro das correntinhas. Deixo um pedaço para poder fazer o arremate. Eu já ensinei esse cordão em outros vídeos aqui de chaveiro, mas é sempre bom, né, tá repassando aí para vocês. E agora, a gente faz o acabamento aqui destes fios. Vou pegar esse que eu acabei de encerrar ele, passo aí numa agulha. Para ele poder ficar bem fixo aqui e não ficar crescendo, né, ficando aumentando aqui essa última correntinha, eu passo esse fio pegando um ponto aqui da base. E eu vou voltar passando a agulha aqui dentro dessa última correntinha. Vou dar uma laçada só ali nela e jogo o fio aqui pra dentro. Eu vou fazer a mesma coisa com o outro fio. Passo uma laçada pegando um ponto ali da base. Entro aqui, ó, pego um ponto da base. Peguei o ponto. E agora, eu vou pegar, passando a agulha aqui dentro dessa primeira correntinha. E puxo o fio. E, novamente, entro dentro do trabalho. E agora, eu vou sair aqui, onde a gente tá com o fio que eu acabei de passar, né, o outro, para poder fazer a união dos dois juntos. Puxa bastante esses dois fios. E vou dar o nó fazendo o arremate final. E aqui, ó, fica bem fixo a parte do cordão para poder fazer o chaveiro. Puxou bastante, dá uns 2, 3 nós aqui, que não vai escapar esse cordão. E agora, é só esconder esses fios aqui, passando por dentro aí do trabalho. E eu também já vou aproveitar e já vou mostrar aí no final do vídeo uma outra peça que a gente vai conseguir produzir, que eu já vou trazer aqui em breve no canal, com esta capivara. Então, essa capivara, ela vai ter múltiplas funções. Vai ser esse chaveiro que eu tô ensinando aqui nesse vídeo, vai ser o chaveiro com a touquinha, né, o chapéu de sapinho também. E ela também vai fazer parte de uma outra peça que eu vou ensinar vocês aqui no canal, que é uma peça maravilhosa, e eu vou dar um spoiler, só um pedacinho no final do vídeo, para quem tiver interesse. Assiste até o final, que eu tenho certeza que vocês vão amar, que vai usar esse mesmo chaveiro aqui. Que no caso não vai ser o chaveiro, né? Vai ser só a capivara. Aqui, então, a gente fez o cordão para poder prender a argola de chaveiro. E aqui já tá praticamente finalizado. Para quem quer a capivara desse jeito, já tá pronta aí a sua capivara. Mas a gente não gosta do básico, né? A gente gosta de incrementar ela. Então, vou fazer um chapéu de sapinho para deixar ela ainda mais fofa. Então, a gente vai fazer aqui um chapéu de sapinho para usar na capivara. Vou começar fazendo o anel mágico e vou trabalhar aqui dentro os 6 pontos baixos. Torne-se membro do canal a partir de R$ 4,99. Tenha benefícios exclusivos e ajude o canal a se manter ativo. Mais informações na descrição. Feitos 6 pontos baixos, vou fechar o meu anel mágico. Faço a união aqui com um ponto baixíssimo. E agora, para nossa próxima carreira, a gente vai trabalhar 6 aumentos.
Então, em cada ponto de base, eu trabalho fazendo um aumento. Aqui 5 e 6, o meu último aumento aqui desta carreira. Aqui nós finalizamos com 12 pontos baixos. Vou aproveitar, vou fazer um ponto baixo no meu próximo ponto e vou colocar o marcador. Nessa nossa próxima carreira, a gente vai trabalhar fazendo um ponto baixo e um aumento. E eu vou repetir essa sequência por toda a minha volta, fazendo sempre um ponto baixo e um aumento. Eu já tô chegando aqui no final, vou fazer minha última sequência de um ponto baixo e um aumento. Aqui nós finalizamos com 18 pontos baixos. Vou tirar meu marcador, não vou mais usar ele agora nesse momento. E agora, a gente vai dar sequência aqui para as próximas carreiras. Vou começar fazendo um ponto baixo aqui no meu próximo ponto. E nesse ponto baixo, eu vou subir uma correntinha, que ele vai ser o equivalente ao meu primeiro meio ponto alto que eu vou precisar fazer. Então, aqui a gente vai precisar fazer 18 meios pontos altos. O meu primeiro eu já fiz, agora eu vou dar sequência fazendo os demais. Dou uma laçada, entro aqui no meu ponto e faço o meu segundo meio ponto alto. Dou uma laçada, entro no ponto, terceiro, e vou fazer uma sequência de 18 meio pontos altos. Vou fazer aqui o meu último meio ponto alto, entro aqui, e agora eu vou finalizar com um ponto baixíssimo naquela correntinha que a gente fez quando a gente trabalhou o nosso primeiro meio ponto alto, que era um ponto baixo mais uma correntinha. Finalizei aqui com um ponto baixíssimo. Para a nossa próxima carreira agora, a gente vai começar a fazer um ponto baixo. Então, aqui eu vou fazer uma correntinha só para poder dar a altura. E vou trabalhar aqui dentro de onde eu fiz essa correntinha, né? O meu primeiro ponto baixo. Faço aqui um ponto baixo. Agora, no meu próximo ponto, eu faço meio ponto alto. Dou uma laçada, faço meio ponto alto. Pro próximo ponto, dou uma laçada, vou fazer um ponto alto. Então, aqui eu tiro 2 e tiro 2. E pro nosso próximo ponto, a gente vai trabalhar 3 pontos altos duplos juntos. Então, eu vou dar 2 laçadas aqui na minha agulha, entro no meu próximo ponto e faço ponto alto duplo. Então, eu tiro 2 e tiro 2. Esse é meu primeiro ponto alto duplo. A gente precisa trabalhar 3 aqui dentro. Então, tiro 2 e tiro 2, 2 laçadas na agulha e faço novamente aqui ponto alto duplo. Fizemos aqui 3 pontos altos duplos dentro aqui do mesmo espaço. Vou fazer no meu próximo ponto um ponto alto. Pro meu próximo ponto, meio ponto alto. Aqui agora a gente vai fazer uma sequência de 4 pontos baixos, 1, 2, 3 e 4. Vou fazer meio ponto alto no meu próximo ponto, um ponto alto no próximo ponto, e vou trabalhar 3 pontos altos duplos juntos aqui no meu próximo ponto. Então, eu dou 2 laçadas na agulha, faço meu primeiro ponto alto duplo. Vou fazer meu segundo. E o meu terceiro. No próximo ponto, dou uma laçada e faço um ponto alto. No próximo ponto, meio ponto alto. E aqui eu vou fazer pontos baixos. Então, eu faço 1, 2 e 3 e finalizo com um baixíssimo aqui no meu primeiro ponto baixo. Aqui a gente vai ter a lateral da touca, onde tem o ponto alto duplo, vai ser a lateral da nossa touca. E aqui onde a gente finalizou é a parte de trás. Vou cortar só um pedacinho aqui do fio e vou fazer esse arremate.
Todos os meus arremates, eu vou esconder o fio na parte interna aqui da touca. Então, essa aqui é a parte de fora. E aqui, ó, é onde eu vou fazer todos os meus acabamentos na parte de dentro do trabalho. Porque como essa parte vai ficar ali escondida, né, aqui dentro da cabeça, não vai ter problema de ficar com os arremates à mostra. Jogo aqui o fio pra dentro. Passo aqui dentro de alguns pontos e faço o arremate aqui unindo essas duas pontas de fio para poder cortar as sobras. Agora, a gente precisa fazer a alça que vai ali prender na cabeça da nossa capivara. Então, aqui, onde a gente fez o ponto alto duplo, né, a gente trabalhou 3. Em cima daqui, desse que fica no meio, né, no centro do ponto alto duplo, eu vou entrar com a minha agulha e vou fazer as correntinhas. Faço aquela laçadinha inicial, só para poder puxar o fio aqui para dentro, e vou trabalhar 15 correntinhas. Mas você também pode fazer aí, dependendo do fio e da tensão dos pontos, pode ser que precise de mais ou menos. E aí, a gente faz a medida ali na capivara. Então, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Feito isso, vou entrar do outro lado aqui, também em cima dos 3 pontos altos duplos, pego aqui no que é o centro, né? O meu segundo ponto alto duplo, e vou fazer um baixíssimo aqui de união. Entro aqui e puxo. Mas aqui eu não vou cortar o fio ainda, porque eu vou usar para poder medir, para ver se é o suficiente que eu preciso aqui dessas correntinhas. Pega aí a sua capivara, passa aqui as correntinhas na parte do pescoço dela e puxa o chapéuzinho para trás. Aqui com 15, deu o suficiente para eu poder encaixar aqui na cabeça dela. Aqui, ó, tá vendo onde eu finalizei? Tá dando certinho, deu para poder colocar. Aqui, essa parte aqui, depois a gente vai ajeitar, a orelha a gente vai ajeitar, mas só para poder saber se cabe, né? Se as correntinhas que eu fiz ficaram certinhas aqui, justas no pescoço, para poder ficar com o chapéuzinho. Para mim, aqui deu certo, então eu já vou cortar esse fio e vou fazer o arremate dele. E eu também vou fazer o arremate passando ali na parte de dentro do meu trabalho, para poder esconder esses fios. Vou caminhando aqui por alguns pontos. E para mim, não tem problema de ficar com esses fios aqui na parte interna, porque, como eu disse, é a parte que fica escondida ali na cabeça da capivara. Como o chapéu, ele vai ser colado ali depois, né, para não ficar saindo, ninguém vai ver esse acabamento aqui da parte interna. Aproximei aqui os fios, dou o nó e corto as sobras. Então, aqui a gente tem uma parte do chapéu feito. Vamos fazer agora os olhinhos que dão a cara ali do sapinho pro nosso chapéu. E para fazer os olhos, eu vou trabalhar aqui o anel mágico e 5 pontos baixos aqui dentro. Feito isso, fecho o meu anel mágico, não precisa apertar tanto, e vou cortar aqui esse fio. Não vou fazer a união com o ponto baixíssimo.
apenas corta o fio e aí a gente vai ter essa peça aqui já pronta, que é basicamente o formato do olho do sapinho, que a gente vai costurar ali na parte de cima da cabeça. Da cabeça não, né? Do chapéu. E aí, a gente precisa fazer duas peças iguais a essa. E deixa o fio aqui pra gente poder fazer a costura. Vou passar um dos fios aqui na agulha e vou costurar aqui passando pra dentro do chapéuzinho do sapo. Puxo aqui uma perna desse olhinho e vou introduzir o outro fio através de outro ponto aqui, para poder fazer a costura e ele ficar preso. Passo o meu fio aqui, ó, nesse primeiro pontinho, só para ele poder ficar certo, e aí eu jogo aqui para dentro. O arremate que eu vou fazer de costura vai ser aqui, ó, na parte interna também. Então, eu deixo aqui esse olhinho preso aqui apenas pelos fios, e agora a gente pode costurar esses dois fios aqui pela parte interna. Dou uns 2, 3 nós aqui, para poder ficar ele amarrado ali na parte do chapéu. Vou cortar as sobras desses fios. E agora que eu fiz a minha primeira costura, venho aqui do ladinho e vou passar o outro olho dele também aqui, ó. Tiro como base onde eu fiz a primeira costura, né? Aqui não tem muito segredo, né? É só colocar essas duas partezinhas ali, como se fossem os olhos do sapinho costurados no chapéu. Jogo aqui também um fio pro lado de dentro. O outro fio, eu passo ali só pegando um pontinho. Passo aqui pegando esse último ponto, para poder fazer a costura ali na cabeça. Aqui eu tô vendo que tá um do ladinho do outro, né? Confere que tá reto aí para poder ficarem os dois olhando para frente. E eu vou costurar aqui, dando nós na parte de dentro do chapéu. Estou aqui com os dois olhinhos costurados na parte de cima. O detalhe final é esta meia pérola pequenininha, que é o que faz o acabamento ali no olho. Vou pegar uma e colocar aqui bem no centro e colar essa meia pérola. Eu já usei ela em outras peças aqui, eu falei pra vocês que elas são úteis aí pra gente fazer alguns detalhes pequenos, e eu tô sempre usando. Então, eu tenho essa pequenininha e tenho uma outra também que é um pouquinho maior, que eu tô sempre usando aqui no canal. E olha que coisa mais fofa que fica quando a gente coloca os olhinhos pra poder fazer o acabamento. E aqui, ó, a gente vai encaixar na cabeça da capivara e vamos ajustar aqui puxando, cadê a minha agulha? Puxando as orelhas aqui pra fora. Então, a gente ajeita aí na cabecinha dela. E aqui na lateral, você vê mais ou menos onde que tá as orelhas, e aí a gente pode puxar pra fora pra poder fazer um detalhezinho final. Aqui é opcional também, né? Tem gente que prefere deixar a orelhinha aparente e tem quem não gosta. Inclusive, se você for fazer ela para usar chapéu, talvez nem seja necessário fazer as orelhas, se for do seu agrado assim. Então, aqui, ó, com bastante jeito, a gente dá essa puxadinha aqui entre os pontos para fora da orelha. E vou fazer a mesma coisa do outro lado aqui. Vou ver onde que tá mais ou menos.
E aqui também na parte de cima, eu vou puxar a parte do chaveiro aqui por dentro da touca, né? Por dentro aqui desse chapéu. Porque eu não quero... Aqui, deixa eu só puxar pra frente. Porque eu não quero que ela fique assim, né? Levantando a touca. Então, eu vou passar aqui por dentro também dos pontos aqui do chapéu. Torne-se membro do canal a partir de R$ 4,99. Tenha benefícios exclusivos e ajude o canal a se manter ativo. Mais informações na descrição. E agora, a gente ajeita tudo aí para poder finalizar a peça. Puxou as orelhas, deixou aqui de ladinho, puxou a outra do outro lado, ajeitou a parte do chaveiro, e aqui a gente vai ter uma capivarinha usando um chapeuzinho de sapo. Olha que coisa mais fofa. E para acabar, a gente passa um pouco de cola aqui no chapéu, para ele não ficar saindo do lugar. E aí fica opcional aí se você prefere passar a cola ou não. E também a questão das orelhas, se você gosta de deixar assim para fora ou não. Você pode, se optar em não querer deixar assim para fora, aí no caso é só você não fazer as orelhinhas dela. E a gente tem aqui, ó, uma capivara de chapéu de sapinho, coisa mais fofa do mundo. E para quem ficou até o final que já queria ver qual que é o spoiler que eu falei que eu ia trazer, que envolve esta capivara fofa, é este buquê aqui, ó. Tá vendo que parece só um buquê bem inocente aqui, coisas básicas do dia a dia, né? Mas olha aqui, a gente tem esta surpresa que quando você vira o buquê, ele se transforma aqui, ó, nessa capivara apaixonada aqui, ó. E também vai dar para usar ela como uma decoração. Ela fica em pé certinho, ó, ele fica assim, e aí você fecha e ela volta a ser um buquê. Ainda tá em desenvolvimento, sim, ainda não tenho a data de lançamento, mas já fica aí, ó, o spoiler do que eu vou trazer. Para quem fizesse essa capivara, vai usar também ela para poder fazer esse buquê que se transforma nessa capivara. Ainda tem uns ajustes que eu vou fazer, mas é que eu sou ansiosa e eu já queria mostrar aqui para vocês. E eu já quero saber se você gostou desse buquê de capivara, se você acha que o pessoal aí vai gostar, ó. Fica aí um buquezão e uma capivara apaixonada aí pra gente virar e transformar. Eu achei super legal, ainda tô finalizando aqui alguns ajustes e em breve vai ter o tutorial aqui no meu canal. Então, para você que ficou aqui até o final, meu muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreve aqui e deixa seu like no vídeo que você me ajuda muito. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Tchau!